No mundo do escritor Tolkien, Gandalf é um dos 5 magos enviados pelo Valar para guiar os habitantes da Terra-média nos seus esforços contra o poder escuro de Sauron. O corpo de Gandalf era mortal, sujeito a leis físicas da Terra-média, mas o seu espírito era imortal. Como visto, quando ele morreu como Gandalf em cinzas, ele ressuscitou como Gandalf o Branco. Já de acordo com o roteiro de Wachowski, um humano despertado só tem que se conectar ao código binário da Matrix para aprender a pilotar um helicóptero em questão de segundos. Ou mesmo se você for escolhido, ou um dos escolhidos, você nem vai precisar de um helicóptero, só vai precisar de um par de óculos bem bacana. Gatos no País das Maravilhas podem fazer malabarismo com a cabeça, iPads são rudimentares. Nenhum jogo de quadribol termina até que o pomo de ouro seja capturado. E a resposta para a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais é 42. Assim como a vida real, mundos de ficção operam de forma consistente dentro de um aspecto de regras físicas e sociais. Isso é o que torna esses detalhados mundos compreensíveis e dignos de serem explorados. Na vida real, a lei da gravidade segura os 7 livros do Harry Potter em milhões de estantes ao redor do mundo. Sabemos que isso é verdade, mas também sabemos que desde que J.K. Rowling digitou as palavras bruxo, varinha e Wingardium Leviosa, pronto, a lei da gravidade deixou de existir nos trilhões de páginas, descansou entre essas prateleiras. Autores de ficção científica e fantasia literalmente constroem mundos, universos, regras, universos alternativos dentro desses universos. E desses mundos surge história após história após história. Quando bem construídos, os leitores podem entender esses mundos de ficção, suas regras tão bem quanto os personagens que vivem nelas. E às vezes, tão bem ou melhor ainda do que o leitor entende o próprio mundo lá fora. Mas como? Como podem rabiscos escritos por um homem, por uma pessoa, uma página, refletir luz nos nossos olhos, enviar sinal para o nosso cérebro, que acaba decodificando lógica e emocionalmente narrativas complexas que fazem a gente chorar, lutar, cantar, pensar. E são tão fortes, às vezes é mais que suficiente, não só para sustentar o mundo que a história comporta, mas também a perspectiva do leitor a respeito do mundo físico lá fora, que ele só vai voltar depois que acabar de ler. Eu não tenho certeza se alguém sabe responder como esses mundos de ficção fantásticos são criados todos os dias. Mas enfim, eles são criados em nossas mentes, computadores e até mesmo em guardanapos de restaurantes. A verdade é que a sua imaginação e a sua vontade de viver no seu próprio mundo é tudo que você precisa para escrever um livro. Eu não inventei Hogwarts nem a cantina de Star Wars, mas eu escrevi algumas tramas científicas para jovens e crianças. E aqui estão algumas perguntas e técnicas que eu usei para ajudar a construir os mundos onde os livros acontecem. Eu começo basicamente com um lugar e um local no tempo. Seja um mundo de fantasia ou um cenário de futuro no mundo real, é importante saber onde você está e se você está trabalhando no passado, presente ou futuro. Eu gosto de criar uma linha do tempo mostrando como esse mundo veio a existir, como eventos passados o moldaram. Então eu penso nas respostas para essas perguntas para poder delinear os detalhes do meu mundo de ficção. E quais as regras entram em vigor? Isso cobre tudo, desde leis da gravidade ou não, as regras sociais e punições para os indivíduos que as quebram. Que tipo de governo esse mundo tem? Quem tem poder e quem não tem? No que as pessoas acreditam aqui? E o que essa sociedade mais valoriza? Na sequência, é hora de pensar sobre a vida no dia a dia. Como é o clima nesse mundo? Onde os habitantes vivem, trabalham, estudam? O que eles comem e como eles se divertem? Como eles tratam os jovens e os idosos? Qual é a relação que eles têm com os animais e as plantas no mundo? E qual é a aparência, aliás, desses animais e plantas? Que tipo de tecnologia existe? Transporte, comunicação, acesso à informação. Tem tanta coisa para pensar. Então, se você estiver investindo tempo, explorando esse seu mundo de fantasias e procurar respostas para essas perguntas, você está no caminho certo para construir uma boa história de ficção. Uma vez que você conhecer o seu mundo tão bem quanto você deseja que o seu autor conheça, coloque nele seus personagens e aí veja o que acontece. Se pergunte, como esse mundo que você criou molda as pessoas que vivem nele? E que tipo de conflito é provável que surja nesse mundo? Responda estas perguntas e você tem uma história. Então, boa sorte, futuro construtor de mundos!